tive que expulsar meu filho de casa. Nunca imaginei que um dia eu fosse olhar para o meu próprio filho e não reconhecê-lo mais. Ele sempre foi o motivo do meu orgulho, sabe? Aquele menino que eu defendia para todo mundo, mesmo quando errava. Eu dizia que era fase, que logo passava. Mas o tempo foi passando, e as brigas começaram a virar rotina. Coisa boba no começo, um tom atravessado, uma porta batida, até que, sem perceber, a casa foi ficando diferente. A paz foi embora. Eu chegava do trabalho e já sentia o peso no ar. Ele falava comigo como se eu fosse um estranho, e eu tentava manter a calma. Às vezes eu cedia, só para evitar discussão. Outras, eu me pegava respondendo alto, o que me fazia sentir ainda pior. A mãe dele ficava no meio, tentando apaziguar, mas eu via nos olhos dela o mesmo medo que eu sentia, o de perder o filho sem saber como. Teve um dia que ele passou por mim e nem me olhou. Parecia um estranho morando dentro da minha casa. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra. Eu ainda acreditava que dava para consertar, mas lá no fundo, algo em mim começou a entender que aquilo não era mais só uma fase. Era uma distância crescendo, e eu não sabia mais como atravessar. As primeiras brigas vieram de coisas pequenas. Louça na pia, toalha molhada em cima da cama, essas coisas que, antes, eu resolvia com conversa. Mas ele começou a responder atravessado. Eu pedia para ajudar, e ele dizia: "Você também já foi jovem, para de pegar no meu pé." A forma como ele falava, parecia que estava me desafiando. No começo, eu tentei contornar. Respirei fundo, falei calmo, mas cada conversa virava discussão. A mãe dele tentava entrar no meio, e isso só piorava. Ele gritava, saía batendo porta. Eu ficava ali, parado, tentando entender onde aquele menino doce tinha ido parar. Uma noite, voltamos do jantar da família, e ele se irritou porque eu pedi para ele guardar o celular durante a mesa. Disse que eu o envergonhava, que eu não sabia como as coisas funcionavam hoje. Foi ali que senti a primeira fisgada de medo. Não por mim, mas pelo rumo que a gente estava tomando. Eu ainda achava que era birra, uma fase ruim. Dizia para mim mesmo: amanhã melhora. Só que o amanhã nunca melhorava. E quanto mais eu cedia, mais ele me empurrava para longe. Chegou um ponto em que o tom de voz dele mudava e o meu corpo já se preparava para a briga. Era como andar em casa com o coração apertado, pisando em ovos. Numa dessas, ele passou por mim e resmungou: "Você não manda mais em mim." Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Não era só um desrespeito. Era um aviso. Eu só não tinha coragem de entender o que ele queria dizer com aquilo. Aquela noite eu lembro como se fosse agora. Já era tarde, a casa quieta, e eu ouvi o portão bater com força. Ele entrou cambaleando, o cheiro de álcool vindo junto. Tentei falar baixo, para não acordar a mãe dele: "Filho, que hora é essa?" Ele virou para mim com os olhos vermelhos e respondeu alto: "Você não manda mais em mim." O barulho acordou ela, que apareceu no corredor, assustada. Eu tentei acalmar, mas ele foi para cima, batendo a porta do quarto, chutando a parede. Eu segurei o braço dele para pedir que parasse, e ele me empurrou. Foi rápido, mas pesado. Eu tropecei e quase caí. Fiquei parado, olhando para ele, sem entender o que tinha acabado de acontecer. A mãe dele começou a chorar. Ele ainda gritou mais umas duas coisas, depois entrou no quarto e trancou a porta. Eu fiquei no meio da sala, tremendo. Não era só raiva, era medo. Medo do que ele podia fazer, medo do que eu podia fazer se perdesse o controle também. Sentei no sofá, de madrugada, sem conseguir dormir. A casa estava um silêncio estranho, como se tivesse mudado para sempre. Olhei para a foto dele pequeno, na estante, e senti um aperto que não sei explicar. Ali, percebi que a linha tinha sido cruzada. Não era mais uma fase. Era outra coisa. E eu sabia que, se nada mudasse, a gente ia se destruir. No dia seguinte, o silêncio da casa era quase insuportável. A mãe dele mal falava, andava de um lado pro outro, perdida. Eu fiquei sentado na cozinha, o café esfriando na caneca.
Passei a noite inteira pensando no que fazer, e nenhuma resposta parecia certa. Como é que um pai chega a esse ponto? Como é que a gente olha pro filho e pensa em mandar embora? Mas dentro de mim, algo já estava decidido. Eu sabia que, se deixasse as coisas continuarem daquele jeito, a gente ia acabar se machucando de um jeito que não teria volta. Quando ele acordou, veio para a cozinha com aquele mesmo olhar duro. Eu pedi para sentar. Ele bufou, mas sentou. Falei calmo, tentando não tremer. Disse que eu não era inimigo dele, que eu só queria paz dentro de casa. E, do jeito mais difícil possível, falei o que eu vim evitando há meses: você precisa sair daqui por um tempo. Pensar na sua vida. Entender o que quer. Ele riu, achando que era ameaça. Mas quando viu que eu não recuei, o riso sumiu. Ficou me olhando, sem dizer nada. A mãe dele começou a chorar. Eu fiquei ali, parado, com vontade de abraçar, de pedir desculpa por estar dizendo aquilo. Mas, pela primeira vez, eu senti que amar também é saber soltar. E, naquele instante, percebi que a decisão mais dura da minha vida era também a mais necessária. Ele se levantou, bateu a cadeira e saiu. O barulho da porta soou como um ponto final. Eu fiquei com a sensação de ter quebrado alguma coisa dentro de mim. Mas lá no fundo, uma voz pequena dizia: talvez seja o único jeito de salvar o que ainda resta. Ele arrumou as coisas em silêncio. Eu fiquei na sala, ouvindo o som dos passos dele indo e voltando do quarto. Cada zíper fechado parecia um soco no peito. A mãe dele tentava conversar, mas ele só respondia com frases curtas: tô indo, não precisa chorar, vou dar um jeito. Ninguém sabia o que dizer. O ar da casa parecia pesado, como se cada parede estivesse assistindo a cena com a gente. Quando ele apareceu com a mochila nas costas, eu senti um nó subir na garganta. Quis abraçar, mas não consegui. Quis pedir para ficar, mas sabia que se fizesse isso, todo o esforço da noite anterior iria embora. Ele olhou para mim rápido, sem sustentar o olhar, e falou: não precisa se preocupar, pai. Eu sei me virar. Eu só respondi: espero que sim, filho. A mãe dele chorava encostada na porta. Ele abriu o portão e saiu sem olhar para trás. O barulho da porta batendo foi diferente de todos os outros, mais seco, mais vazio. Eu sentei no sofá e fiquei ali, sem chão. O silêncio que veio depois era ensurdecedor. Naquela noite, a casa parecia maior. Cada canto lembrava ele: o prato que ainda estava na pia, a toalha esquecida no banheiro, o quarto com a cama desfeita. Senti uma mistura de luto e alívio. Luto por ter perdido o menino que criei, e alívio por ter feito o que precisava ser feito antes que algo pior acontecesse. Peguei o telefone várias vezes para mandar mensagem, mas não mandei. Deixei o tempo respirar, porque talvez era isso que a gente precisava: ar. Os dias depois que ele foi embora foram os mais silenciosos da minha vida. Acordar e não ouvir o barulho da porta do quarto, nem o som da televisão alta, me fazia sentir que faltava um pedaço da casa. No começo, eu tentava me convencer de que tinha feito certo, mas cada canto vazio me lembrava o contrário. A mãe dele andava sem rumo, mexendo nas coisas dele, e às vezes eu a pegava chorando escondido. O tempo foi passando, e o silêncio foi virando rotina. A dor continuava ali, mas mudou de forma. Deixou de ser aquele grito que me tirava o sono e virou um peso mais leve, como se o coração tivesse aprendido a respirar com um buraco dentro. Eu parava para pensar nele todo dia, me perguntando onde estaria, se estava bem, se sentia falta da gente. Até que, um dia, o telefone vibrou. Era uma mensagem dele. Curta, simples, mas que me desmontou. Pai, tô tentando mudar. Obrigado por não ter desistido de mim. Eu li aquilo umas 10 vezes, sem conseguir responder. Só fiquei ali, com o celular na mão, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Não era perdão ainda, nem reconciliação. Era só um sinal. Um fio de esperança. Naquele momento, eu entendi que às vezes o amor precisa ser firme para continuar existindo. Expulsar meu filho de casa foi a coisa mais difícil que eu já fiz, mas,
de alguma forma, foi o jeito que encontrei de salvar os dois. Depois daquela mensagem, alguma coisa em mim mudou. Eu não chorei na hora, mas senti o corpo inteiro ficar leve. Era como se alguém tivesse aberto uma janela depois de meses de ar pesado. Mostrei a mensagem para a mãe dele, e ela desabou em lágrimas. Aquele "tô tentando mudar" foi o primeiro sinal de que ainda existia um caminho de volta, mesmo que pequeno. Nos dias seguintes, a casa pareceu mais viva. A gente não falava sobre ele o tempo todo, mas o silêncio já não doía igual. Às vezes eu pegava o celular e relia a mensagem, só para lembrar que ele estava lá fora, respirando, tentando se reencontrar. Eu não sabia onde ele estava, com quem, nem o que fazia. E, pela primeira vez, isso não me desesperava. Eu só torcia para que ele estivesse em paz. Uma noite, sentei no sofá e fiquei olhando para a porta. Aquela mesma porta que tinha fechado com um barulho seco, agora parecia outra. Pensei que talvez um dia ele voltasse por ela, diferente, com os olhos mais calmos, com o coração mais leve. E mesmo que isso nunca aconteça, eu sei que fiz o que precisava. Expulsar meu filho foi a pior dor da minha vida, mas também foi o gesto mais sincero de amor que já consegui ter. Eu não salvei ele, mas dei a chance para ele se salvar. E no fundo, é isso que um pai faz quando já tentou de tudo: continua amando, mesmo de longe.